Antes dos leões rugirem, antes da cova se fechar, antes de um homem ser condenado à morte, havia um reino poderoso, rico, temido, governado por um rei chamado Dario. Ele dominava terras, exércitos e nações inteiras. Nada escapava de seus olhos. Mas dentro daquele império, havia algo que ele não conseguia controlar. O homem, Daniel. Daniel não era um homem comum. Entre todos os governadores do reino, ele se destacava. Sua sabedoria era maior. Sua conduta era irrepreensível. Sua honestidade, incontestável. O rei confiava nele mais do que em qualquer outro líder. E foi justamente isso que despertou algo perigoso. Inveja. Os outros governadores observavam Daniel. E quanto mais olhavam, mais odiavam o que viam. Porque sabiam, se nada fosse feito, Daniel seria colocado acima de todos eles. E isso eles não aceitariam. Eles começaram a procurar qualquer erro em Daniel. Uma falha, um deslize, uma acusação. Mas não encontraram nada, nenhuma corrupção, nenhuma mentira, nenhuma culpa. Daniel era fiel em tudo, e isso os enfureceu ainda mais. Então perceberam algo. Se quisessem derrubá-lo, não poderiam usar as leis do reino. Teriam que usar a fé dele. Porque Daniel tinha um costume que nunca escondia. Ele orava todos os dias, sem falhar. E naquele instante, nasceu um plano cruel. Na manhã seguinte, eles foram até o rei, com sorrisos falsos e palavras cuidadosamente escolhidas. Sugeriram uma nova lei. Durante 30 dias, qualquer pessoa que orasse a qualquer deus ou homem que não fosse o rei, seria lançada na cova dos leões. Era uma armadilha perfeita. O rei, sem perceber a intenção por trás da proposta, achou a ideia grandiosa e, sem suspeitar de nada, assinou o decreto, selou a lei. E naquele momento, o destino de Daniel parecia decidido. A notícia se espalhou rapidamente pelo reino. O decreto estava em vigor. Ninguém podia orar, a não ser ao rei. E Daniel soube. Ele sabia da lei, sabia da punição, sabia do perigo, mas também sabia em quem confiava. Naquela mesma tarde, Daniel fez o que sempre fazia. Abriu a janela, ajoelhou-se e orou. Não em segredo, ou com medo, não em silêncio. Ele orou como antes porque, para Daniel, obedecer a Deus era mais importante do que preservar a própria vida. Eles estavam esperando, escondidos, em silêncio, observando. Assim que Daniel se ajoelhou, eles viram cada palavra, cada gesto, cada oração. Os olhos deles brilharam de satisfação. Era tudo o que precisavam. Sem perder tempo, correram até o palácio e diante do rei disseram: Ó rei, não assinaste um decreto ordenando que todo homem que orasse a qualquer deus fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: Sim, a lei está selada. Então eles disseram: Daniel desobedeceu. Ao ouvir o nome de Daniel, o rei congelou. Seu olhar mudou, seu rosto empalideceu. Ele entendeu. Tarde demais. Não era apenas uma denúncia. Era uma armadilha. Uma armadilha contra o homem em quem ele mais confiava durante horas. O rei tentou encontrar uma saída. Consultou leis. Chamou conselheiros. Procurou brechas, mas não havia. Porque uma lei dos medos e persas não podia ser revogada. E enquanto o sol começava a se pôr, o destino de Daniel se aproximava. O sol estava se pondo, e com ele, a última esperança do rei. A lei não podia ser quebrada. Mesmo contra a própria vontade, ele precisava cumprir o decreto. Com o coração pesado, o rei deu a ordem. Os guardas se aproximaram de Daniel. Mas Daniel não resistiu, não discutiu, não implorou. Ele apenas confiou. Então o rei disse, com a voz trêmula, que o teu Deus, a quem serves continuamente, te livre. E naquele instante, o silêncio tomou conta do palácio. A noite começava a cair, e cada passo ecoava como um sinal de despedida.
Os guardas o conduziam pelos corredores frios, pelas escadas de pedra, até o lugar de onde ninguém voltava, a cova dos leões. O vento soprava forte. O silêncio pesava. Mas Daniel caminhava, em paz. Sem medo, sem revolta, sem hesitação. Porque por dentro, ele sabia. Deus ainda estava ali. Mesmo na escuridão, mesmo diante da morte, a entrada da cova estava diante dele escura, profunda e silenciosa. Lá dentro, os leões se moviam. Os guardas seguraram Daniel e, sem cerimônia, o lançaram. O som da queda ecoou na pedra. Então, uma grande pedra foi rolada sobre a abertura, selada com o anel do rei, selada com o selo dos nobres, para que nada fosse mudado. Agora Daniel estava sozinho. Sozinho, com feras famintas, e a noite apenas começava. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Nenhuma música foi tocada, nenhuma festa foi permitida. Nenhum alimento lhe agradou. Ele caminhava de um lado para o outro, inquieto, aflito, atormentado, porque sabia. Um homem inocente estava condenado por causa de sua própria decisão. E enquanto o palácio permanecia em silêncio dentro da cova, algo invisível estava acontecendo. Algo que nenhum olho humano podia ver. Lá dentro, a escuridão era profunda. O cheiro das feras, o som da respiração delas, o brilho dos olhos na sombra. Os leões estavam ali, mas Daniel não gritava, não corria, não tremia. Ele orava, e então algo aconteceu. Uma presença desceu naquela cova, silenciosa, poderosa, divina. Deus enviou o seu anjo, e as bocas dos leões se fecharam. Ao nascer do dia, o rei se levantou apressadamente, sem esperar servos, sem chamar guardas, sem dizer palavra. Ele correu. Os corredores ecoavam seus passos. Seu coração batia forte. Sua mente só tinha um pensamento. Daniel, quando chegou à cova, ainda ofegante, ele gritou para dentro da escuridão. Daniel, servo do Deus vivo, houve silêncio. Um instante, que pareceu uma eternidade. E então, da escuridão, veio uma voz. Calma, firme, viva. Ó rei, vive para sempre. O rei congelou. Era Daniel, vivo, sem ferimentos, sem marcas, sem medo. E Daniel disse: meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque fui considerado inocente diante dele. Naquele instante, o impossível se tornou testemunho. O rei não conteve a emoção. Rápido! Tirem-no daí. Cordas foram lançadas. Mãos se estenderam. E lentamente, Daniel foi erguido da cova. Todos olhavam, esperando feridas, esperando sangue, esperando sinais de ataque. Mas não havia nenhum arranhão, nenhuma marca, nenhuma prova de violência. Porque Daniel havia confiado em Deus. E Deus havia respondido à alegria do rei. Logo se transformou em indignação. Agora ele entendia tudo. A mentira, a armadilha, a conspiração. Com voz firme, ele ordenou: tragam até mim aqueles que acusaram Daniel. Os homens foram arrastados até o trono. O medo tomou seus rostos. O orgulho desapareceu. A arrogância sumiu. Então, o rei declarou a sentença. Eles seriam lançados na mesma cova que haviam preparado para Daniel, porque a injustiça sempre cobra seu preço. Os acusadores foram levados até a mesma cova, a mesma pedra, o mesmo abismo, os mesmos leões. Mas dessa vez, não houve silêncio. Antes mesmo que tocassem o chão, os leões avançaram. O rugido ecoou pelas pedras. A fúria tomou o lugar da quietude. E o destino deles foi selado. Todos que presenciaram entenderam algo naquele instante. Não foram os leões que pouparam Daniel. Foi Deus quem o protegeu. Então o rei Dario fez algo inesperado, mandou escrever um novo decreto. E desta vez, não era
sobre punição, era sobre Deus. A mensagem foi enviada a todos os povos, nações e línguas. Ordeno que todos temam e tremam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino não será destruído, seu domínio jamais terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz maravilhas. E foi ele quem livrou Daniel dos leões. Depois daquele dia, nada mais foi igual. Daniel continuou prosperando, continuou sendo respeitado, continuou sendo honrado, mas não por causa de cargos, não por causa de títulos, não por causa de poder, e sim por causa da sua fé. Todos sabiam agora. Daniel não servia apenas a um Deus. Ele servia ao Deus verdadeiro. O Deus que fecha bocas de leões. O Deus que protege os fiéis. O Deus que transforma sentenças em milagres. E o nome de Daniel passou a ser lembrado para sempre. A história de Daniel não é apenas sobre leões. É sobre fé. Quando tudo parece perdido, é sobre coragem. Quando o medo tenta dominar, é sobre confiar em Deus. Mesmo quando a cova está aberta diante de você. Porque a mesma mão que fechou a boca dos leões, ainda hoje, fecha a boca do impossível. Se você crê nisso, então nunca esqueça. Deus ainda livra. Deus ainda protege. Deus ainda faz milagres. Se essa mensagem falou com você, curta e me segue para mais histórias de fé.